Brasil acorda com mais uma tragédia. Uma embarcação com quase 130 passageiros naufraga no Mar da Bahia. As autoridades confirmam 23 mortos. Dezenas de pessoas foram resgatadas e 17 ainda estão desaparecidas. O acidente foi o segundo em menos de 2 dias. No Pará, as buscas por sobreviventes continuam. A polícia afirma que o barco que afundou no Rio Xingu não tinha autorização para navegar. Os mortos também passam de 20 e as equipes de resgate receiam que os números nos 2 naufrágios possam crescer. A Itália se comove com o reencontro dos pais com os filhos tirados dos escombros do terremoto na ilha de Ischia. Veja também, o Jornal Hoje tem acesso aos documentos que motivaram o dono de empresas de ônibus no Rio, Jacó Barata Filho, a tentar fugir do Brasil. 2017 em alta, um estudo conclui que pela primeira vez em uma década, as maiores economias do mundo crescem. Frágil de uma embarcação no Rio Xingu, no Pará, o Brasil acordou hoje com as notícias de um outro acidente trágico e muito parecido. Um barco virou no Mar da Bahia, na travessia entre Itaparica e Salvador. Até o momento, as autoridades confirmaram a morte de 23 pessoas. A gente vai ao vivo a Salvador. Quem está por lá é a Patrícia Nobre e tem mais informações. Patrícia. Boa tarde, Doni. Boa tarde a todos. Olha, a gente está aqui em frente ao Terminal Náutico de Salvador, para onde estão sendo trazidos os corpos e também as pessoas que sobreviveram a esse naufrágio. Desde muito cedo, a movimentação por aqui é muito intensa. São ambulâncias do SAMU e também do Corpo de Bombeiros a postos. Aí a área está isolada. E como você disse, até o momento, 23 pessoas foram mortas, morreram nesse naufrágio. 15 corpos foram resgatados pela Marinha e 18 por outras embarcações que também desde muito cedo estão numa corrente aí de solidariedade, tentando ajudar, tentando resgatar pessoas com vida, até mesmo jet ski, stand-up paddle, as pessoas que estavam aqui na Baía de Todos os Santos tentando ajudar nesse trabalho. Recebemos informação também que até o momento 89 pessoas foram resgatadas com vida, 85 estão sendo atendidas em unidades hospitalares da ilha de Itaparica e 4 já foram trazidas aqui para hospitais de Salvador. Esse acidente ocorreu pouco depois das 6h30 da manhã, 10 minutos depois da viagem de lancha iniciar lá em Mar Grande, que fica na ilha de Itaparica, em direção aqui a Salvador. O mar estava muito agitado. Nós vamos ver mais detalhes na reportagem de Mauro Anchieta. Durante toda a manhã, a movimentação foi grande no Terminal Náutico de Salvador, onde deveria chegar a lancha que naufragou perto da ilha de Itaparica. Eram as vítimas que chegavam para ser atendidas por ambulâncias do SAMU e parentes à espera de notícias. Ele pegou a lancha para vir trabalhar e até agora a gente não sabe notícia. Não sabe nada dele? Nada. A gente está querendo notícia dele. A lancha Cavalo Marinho 1 saiu do terminal de Veracruz às 6h30 com 129 pessoas a bordo, de acordo com a Marinha. A embarcação afundou minutos depois de sair do terminal, a 200 metros da ilha de Itaparica. Silvio é um dos sobreviventes e contou por que a lancha acabou virando. Não estava jogando muito como já jogou outras vezes, mas estava chovendo, então choveu, acho que veio a onda, e o pessoal que estava tomando chuva, tinha um pessoal tomando chuva do lado direito, né, de quem está vindo, veio mais para a esquerda, juntou tudo, aí pesou e virou. Aí virou, pronto, aí foi aquele Deus nos acuda. Muito abalada, Luana conta que o mar estava agitado e que viveu momentos de pânico. As pessoas começaram a ficar em pânico e algumas pessoas passaram para o lado contrário da lancha. O peso, então, ficou de um lado só. Mais de 30 vítimas já foram trazidas para Salvador, entre elas 4 feridos graves, incluindo 2 crianças. Muitos feridos estão recebendo atendimento lá na ilha de Itaparica. Nos últimos 4 dias, a navegação de escunas na Baía de Todos os Santos estava suspensa por causa das más condições do mar. Mas as lanchas como a do acidente de hoje estavam liberadas pela Marinha. A documentação está em dia. Todas as 8 lanchas que aqui operam estão com a documentação em dia. Essa questão de segurança. Quanto ao acidente, o barco não estava superlotado. Vai ser apurado no inquérito que está sendo instaurado, um inquérito administrativo sobre acidentes e fatos da navegação. Esse inquérito é que vai poder nos dizer exatamente o que aconteceu. No Pará, as buscas por sobreviventes continuam. As autoridades informaram que subiu para 21 o número de mortos no naufrágio do navio Capitão Ribeiro, no Rio Xingu, na noite de terça-feira. E a gente fala ao vivo com a repórter Jalila Messias, que está em Belém e atualiza as informações para a gente. Jalila.
Olá, Doni, boa tarde a todos. 11 corpos foram localizados hoje de manhã com a ajuda dos ribeirinhos, mas os corpos ainda não foram identificados pelas famílias. Portanto, são 21 os mortos neste acidente, 23 conseguiram sobreviver ao naufrágio e as equipes trabalham para tentar retirar o barco do rio Xingu. O serviço está sendo atrapalhado por causa da correnteza. Ontem, as informações davam conta de que cerca de 70 passageiros viajavam na embarcação. Mas hoje, o dono do barco disse informalmente para representantes da Secretaria de Segurança Pública do Pará, que estão em Porto de Mós, que 49 pessoas estavam no barco. Ele será ouvido hoje à tarde pela polícia, que abriu inquérito para investigar as causas desse acidente. O repórter Fabiano Vilela continua em Porto de Mós e acompanhou o resgate dos corpos hoje. No início da manhã, equipes dos bombeiros e da Marinha encontraram no rio Xingu os corpos de 4 homens, 4 mulheres, uma delas grávida e de 3 crianças. Eles foram localizados em um raio de 3 quilômetros da área do naufrágio. Peritos do Instituto Médico Legal já começaram a fazer a identificação dessas 11 vítimas para saber se elas fazem parte da lista de 16 pessoas desaparecidas até ontem. O local do naufrágio foi ali atrás, onde fica o canal de navegação do rio Xingu. Naquela área, a profundidade vai de 15 a 20 metros. Aí, para facilitar as buscas, essa balsa aqui ao lado rebocou o barco até essa área mais próxima da margem do rio Xingu, onde a profundidade é menor, de 6 metros. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros fizeram uma varredura no barco e, segundo eles, não há mais vítimas aqui dentro. Este navio patrulha da Marinha dá apoio a outras embarcações que continuam as buscas no Xingu. Em Porto de Mós, centenas de pessoas lotaram esta quadra de esportes do município para participar do velório de 7 vítimas. Esta senhora perdeu a irmã, Maria Edna, e a sobrinha neta, Graziele, de apenas 10 anos. Eu não sei nem, tenho nem palavras para lhe dizer. O barco Capitão Ribeiro saiu na tarde de segunda-feira de Santarém, no oeste do Pará, e deveria ter chegado à Vitória do Xingu após uma viagem de 2 dias. Mas na noite de terça-feira, quando navegava pelo rio Xingu, o barco naufragou perto da cidade de Porto de Mós. 23 pessoas sobreviveram. A polícia deve ouvir ainda hoje o dono do barco. Aos investigadores, o proprietário disse que haveria ao menos 49 pessoas a bordo. A repórter Jalila Messias mostra agora que o navio Capitão Ribeiro não tinha autorização para navegar com pessoas a bordo e atuava clandestinamente. Situações semelhantes se repetem no Pará, onde só neste ano 7 barcos naufragaram. A Marinha vistoriou mais de 11 mil embarcações no Pará este ano e identificou quase 600 irregularidades. Dotação de colete, tripulação, efetivo da tripulação abaixo do que tem que ter. E habilitação dos condutores, né? No caso, o condutor da embarcação. E excesso de passageiros? Excesso de passageiros também é comum. No Pará, 7 embarcações naufragaram este ano. O barco Capitão Ribeiro não tinha autorização para transportar passageiros. A Arcom, agência que fiscaliza esse tipo de transporte, notificou a empresa Almeida Ribeiro Navegação Limitada, responsável pela embarcação, em junho deste ano. Mas a empresa não se regularizou e continuou navegando normalmente sem ser incomodada. A polícia abriu um inquérito para investigar as causas do acidente. Os rios são como estradas no Pará e meio de transporte para muita gente. Só neste terminal em Belém passaram quase 85 mil pessoas no mês passado. Aqui tem fiscalização, mas os órgãos que deveriam garantir a segurança da navegação dizem que muitas embarcações saem de portos clandestinos e faltam fiscais para impedir o embarque e desembarque de passageiros. Às vezes saem de uma encosta, num local de difícil acesso, então os passageiros vão até aquele barranco, muitas das vezes, né? E aí fazem uso dessas embarcações, o que acaba dificultando a fiscalização. Toda vez que tem fiscalização, é identificado de alguma forma uma embarcação clandestina. Não necessariamente já transportando o passageiro, mas atracada nos locais, né, nos portos ou nessas encostas, tem a identificação de embarcação clandestina. Vamos falar agora da previsão do tempo com Eliana Marques. Eliana, boa tarde. Ontem você mostrou aqui chuva forte no momento do naufrágio no Pará. Foi. No naufrágio da Bahia,
também chovia, mas não era uma tempestade, né? Exatamente, Doni. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Na Bahia chovia na hora do naufrágio, era uma chuva fraca, ventava fraco também, mas em alguns momentos as rajadas chegaram a 30 km por hora. Hoje, a área com risco de deslizamento e enchente aumentou, está chegando a Salvador. Nos últimos dias a gente vinha mostrando que ela pegava só o litoral sul da Bahia. E o que está deixando o tempo instável na Bahia são dois fatores. Um é esse aqui, ventos, né? Em superfície, olha só, tem um sistema de alta pressão atmosférica que intensifica os ventos marítimos e outro fator é em altitude, fortes correntes de vento que ajudam a acelerar a formação das nuvens de chuva. Amanhã ainda pode chover em Salvador, mas a gente vê aqui que no sábado é quando deve ser o pior dia da semana em relação à chuva por lá, Doni. E nas outras regiões do país, o que é que a gente pode esperar? Pois é, a gente tem previsão de chuva também em grande parte da região norte, em toda essa área verde aqui do nosso mapa. Olha, tem possibilidade de pancadas de chuva também, né? Chuva a qualquer hora do dia, não em grandes volumes, mas aqui entre Sergipe e o litoral também do Rio Grande do Norte, pode chover no litoral do Espírito Santo e aqui, olha, no Rio Grande do Sul, nas áreas que ficam mais próximas do Uruguai. Agora, o que a gente vê que predomina mesmo hoje é o tempo firme, né? Nas áreas em amarelo aqui, pegando grande parte do país. Porto Alegre está com máxima prevista de 31 graus, aí temos Curitiba com 22, Rio de Janeiro 27, Vitória 23, Aracaju também 27 graus. Teresina e Manaus, né? Máxima de 36, Belém 34, Cuiabá 39 graus e Goiânia temos aqui com 31. Agora a gente vai ver imagens de um filhote de baleia jubarte com 10 metros de comprimento. Ele está encalhado em Búzios, no Rio de Janeiro. Equipes da Defesa Civil, também da Secretaria de Meio Ambiente, tentaram devolvê-lo ao mar, mas não conseguiram. Ele pode ter se perdido da mãe ou estar doente. Nesse ano, 5 baleias jubarte encalharam no litoral brasileiro, todas lá em Alagoas, e 4 delas morreram. Hoje, pinguins também apareceram, mas foi no litoral de Santa Catarina para serem devolvidos ao mar. Eles ficaram cerca de um mês em tratamento em Florianópolis para poderem ficar fortes e aí fazer a viagem de volta para a Patagônia, na Argentina. Eles iam em busca de comida e se perderam do grupo. E também em Santa Catarina, hoje a maré voltou a recuar. Dessa vez os portos não fecharam e pelo mesmo problema de dias atrás, aí uma combinação de fatores meteorológicos, também astronômicos, que ajudou a recuar a maré. Para encerrar, vamos falar de amanhã? Vamos, tem avisos importantes amanhã. Olha, ventos fortes no Rio Grande do Sul e ainda chuva aqui no litoral da região Nordeste, com possibilidade de ventos moderados também no Nordeste. Liana, muito obrigado. Boa tarde para você. Para vocês também. Tchau, tchau. O reencontro dos pais com os filhos resgatados depois de um terremoto nessa semana emocionou a Itália. Alessia, que está grávida, e Alessandro. Esses são os pais das 3 crianças resgatadas dos destroços da casa onde moravam, na ilha de Ischia. Na ambulância estava um dos filhos, o mais velho, de 11 anos, Ciro. Ele ficou 14 horas soterrado. No hospital, Alessandro contou aos jornalistas como tudo aconteceu. Eu tinha acabado de brincar de esconde-esconde com as crianças e entrei em casa para tomar banho. Foi aí que ouvi o barulho. Com a força do terremoto, eu saí 2 metros do chão e percebi que estava soterrado. E as crianças também. Eu gritava por ajuda. Quando fui resgatado, só pensava nos meus filhos, que estavam soterrados. Pensava em filhos meus lá sotto. Depois de 7 horas, o primeiro a ser resgatado foi Pasquale, de 7 meses. Depois, Matias, de 8 anos. E o último, Ciro. Alessandro conta que foram 3 momentos de alegria. O resgate do meu último filho, Ciro, foi o mais difícil. Ele foi o que mais sofreu. Ciro encorajava todo mundo, inclusive a gente que estava lá fora. Ciro ha dato coraggio a tutti, anche a noi che stavano fuori. A repórter pergunta sobre a estrutura da casa. A casa tinha paredes fortes, de 70 centímetros de espessura. Eu trabalho na construção. Nenhuma casa teria resistido a um deslocamento de 2 metros de altura. 2 pessoas morreram no terremoto dessa semana na ilha de Ischia. Terremotos na Itália são constantes. A atividade sísmica no Mediterrâneo é resultado do atrito entre as placas tectônicas da África e da Eurásia.
Há exatamente um ano, Amatrice, uma cidade histórica no centro do país, sofreu com um terremoto de 6,2 de magnitude. 297 pessoas morreram. Hoje foi celebrada uma missa em homenagem às vítimas. Memória delle vittime del terremoto. Até agora, há ruínas e destroços pelas ruas de Amatrice. Muita gente saiu de casa e continua vivendo em abrigos temporários. Esse morador conta que tem esperança. Aos poucos estão reconstruindo a linda Amatrice. Que fundamentalmente é belíssima. Recentemente, alguns restaurantes reabriram. Os donos tentam trazer vida à cidade, servindo o prato que leva o nome do lugar e é conhecido no mundo inteiro, o bucatini alla matriciana. Na Suíça, um deslizamento de terra atingiu um vilarejo inteiro. Há 8 desaparecidos. 4,5 milhões de metros cúbicos de rocha e lama invadiram o vilarejo. 200 pessoas tiveram que sair de casa. Segundo a polícia, não há feridos. A causa ainda é desconhecida. O tempo estava firme nos últimos dias na região. A gente volta a falar do Brasil agora. 11 pessoas foram presas hoje no Rio, numa operação de combate ao roubo de cargas. Entre os presos estão pequenos comerciantes e donos de depósitos clandestinos. Eles são acusados de encomendar os roubos para revender as cargas. Outros 4 bandidos já haviam sido presos durante os 8 meses de investigações. Uma resolução da Justiça Militar pode alterar investigações de crimes no Estado. Entenda por quê na reportagem de Jean Halpe. Partiu daqui a ordem que pode mudar rumos de investigações criminais em São Paulo e já divide opiniões da segurança pública do Estado. O presidente do Tribunal de Justiça Militar, juiz Sérgio Hiroshi Oyama, determinou que a autoridade policial militar deverá apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham relação com a apuração dos crimes militares definidos em lei, quando dolosos, contra a vida de civil. Na resolução, o juiz militar ainda diz que a autoridade policial judiciária militar deverá requisitar das repartições técnicas civis as pesquisas e exames necessários ao complemento da apuração dos crimes militares. E nos casos em que o órgão responsável pelo exame pericial proceder à liberação imediata, o objeto ou instrumento deverá ser apensado aos autos quando da remessa à Justiça Militar. Para especialistas, isso quer dizer que a cena do crime poderá ser alterada. A perícia começa no local. Se não tem local idôneo, se não tem local que não foi mexido, a perícia está... Não está acabada, mas está muito prejudicada, muito prejudicada. A resolução do Tribunal de Justiça Militar também provocou reações da cúpula da Polícia Civil do Estado, que já pediu providências à Secretaria de Segurança Pública. No documento que foi enviado ao secretário, o delegado-geral diz que a decisão é uma afronta à Constituição e ao Código Penal e afirma que a Polícia Civil não deixará de investigar casos envolvendo PMs. O Sindicato dos Delegados também enviou o documento ao Conselho Nacional de Justiça e pediu a suspensão da medida. Desde 2011, toda a investigação de casos de letalidade policial no Estado é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP. O policial correto, que participou de um tiroteio, ele não precisa disso, porque a situação tendo preservada, provas materiais vão dizer que foi um tiroteio legítimo. Agora, quando não for, você tem interesse em mexer. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que vai analisar o documento enviado pelos delegados. A Justiça Militar não se pronunciou. Especialistas ouvidos pelo Jornal Hoje manifestaram otimismo com os planos de privatização anunciados esta semana. O governo calcula que 44 bilhões de reais poderão ser investidos pela iniciativa privada nos próximos anos. A reportagem é da Natália Ariede. A lista do que o governo pretende se desfazer ou conceder à iniciativa privada é grande e inclui 11 linhas de transmissão de energia, 4 usinas hidrelétricas, 16 portos, 2 rodovias e 14 aeroportos. A cada 2 minutos, essa cena se repete. O aeroporto de Congonhas é hoje o principal entre os administrados pela Infraero. Recebe por ano quase 21 milhões de passageiros, 213 mil aeronaves entre pousos e decolagens. E é lucrativo. Rendeu mais de 137 milhões de reais só no primeiro semestre. Mesmo assim, está na lista de concessões do governo. O aeroporto de Congonhas é um bom ativo, né? Já dá lucro na mão do setor público, imagine o lucro que vai dar na mão do setor privado, aumentando a eficiência. Nesse caso, o governo consegue arrecadar um bom montante de recursos, né? Porque o ativo vale bastante.
Já a Casa da Moeda dá prejuízo. Ela é responsável pela confecção de papel moeda e passaportes e também deve deixar de ser estatal. Assim como a Lotex, a Loteria da Caixa Econômica Federal, que deve ser privatizada ainda esse ano. O conjunto do programa é ambicioso, é relevante, vai naquilo que é mais importante. Nós temos deficiência de infraestrutura, isso todos sabem. E se for minimamente bem sucedido, o investimento deve aumentar em infraestrutura. E é o que o Brasil mais precisa para voltar a crescer. O governo também planeja abrir mão da participação da Infraero nos aeroportos de Brasília, Confins, Galeão e Guarulhos. Todos eles já estão com a iniciativa privada. Pelo menos 9 bilhões de reais em investimentos são esperados com os leilões das linhas de transmissão de energia em 10 estados. Na segunda-feira, o governo já havia anunciado a privatização da Eletrobras. Experiência em concessões, o Brasil tem. Este especialista cita como um exemplo positivo a privatização do setor de telefonia e explica que cuidados agora podem garantir bons resultados no futuro. O Brasil criou na década de 90 as agências reguladoras, 20 anos, justamente para poder fazer concessões. E aos poucos, novos empreendimentos vão entrando nisso. É preciso montar uma licitação competitiva, sem corrupção, que garanta bons serviços, preços justos para o usuário. O desafio do tempo agora é fazer isso num tempo bom, porque nós temos pressa com o investimento, mas com boa qualidade. O Brasil tem como fazer. O governo tem pressa e pretende concluir alguns negócios até o fim do ano. A reportagem é da Letícia de Oliveira, de Brasília. Dos 57 empreendimentos anunciados ontem pelo governo, 13 devem passar às mãos da iniciativa privada até o fim do ano. O governo está contando com o leilão da hidrelétrica de Jaguara, em Minas Gerais, em disputa na Justiça. Com o pregão marcado para 27 de setembro, a União pretende arrecadar quase 2 bilhões de reais. Haverá também leilão do pré-sal em 2 áreas, nas bacias de Santos, em São Paulo, e em Campos, no Rio, em outubro. O governo estima arrecadar 4,4 bilhões de reais. E em dezembro, 11 linhas de transmissão também serão leiloadas. Mas muitas perguntas ainda estão sem resposta. O governo ainda não definiu os detalhes, por exemplo, sobre como será feita a privatização da Eletrobras. Mas já decidiu que vai manter o poder de veto nas decisões estratégicas da empresa e que a União não será mais acionista majoritária. Segundo o secretário executivo do Programa de Parceria e Investimentos, o governo deve ficar com 40% das ações. No primeiro estudo que foi realizado, no primeiro momento, é por volta de 40%, mas é um valor que ainda os estudos mais aprofundados vão indicar qual que é a melhor porcentagem que a União vai ficar de participação na Eletrobras. As concessões dos aeroportos devem mesmo permanecer em blocos: Nordeste, Centro-Oeste, Vitória e Macaé. Congonhas deve ser o único concedido individualmente, mas a decisão de privatizar alguns aeroportos preocupa a Infraero. Em documento enviado ao Ministério dos Transportes antes do anúncio das concessões e obtido pelo G1, o presidente da Infraero, Antônio Claret de Oliveira, diz que, caso o governo decida pela concessão de aeroportos que dão lucro, como o Congonhas, a empresa se tornará dependente de recursos do Tesouro, resultando em fluxo de caixa negativo por mais de 15 anos e no comprometimento do orçamento federal em mais de 3 bilhões por ano para manutenção e custeio da Infraero. A Secretaria de Aviação do Ministério dos Transportes admite que a Infraero vai perder recursos, mas diz que será compensada com a venda de participação em outros aeroportos. A privatização tem permitido avanços em vários setores da economia brasileira, mas a gestão e os investimentos são fundamentais. No caso das ferrovias, faltou quase tudo na privatização realizada há 20 anos. A reportagem é de Larissa Carvalho. A degradação do patrimônio impressiona. Vagões enferrujando, quebrados, sem cadeira e sem motor, pichados, vários destruídos pelo fogo. Eles transportavam passageiros e carga para o Espírito Santo e para a Bahia. Agora estão abandonados em 7 Lagoas, na região central de Minas.
Com o sucateamento da malha ferroviária, a gente vai perdendo também um pouco da nossa história. Essa estação de trem aqui na região metropolitana de Belo Horizonte é de 1910. Abandonada, está sendo destruída pelo tempo e pelo vandalismo. Isso aí foi abrigo de mendigo que fica para a rua e tá tudo sujo aí dentro. No Brasil, as estações já foram muito usadas. Os trens chegaram a transportar 100 milhões de pessoas por ano. Hoje, são só 3 linhas e pouco mais de 1 milhão de passageiros. O país já teve 35 mil quilômetros de linha, 7 mil foram desativados. O que sobrou foi para a mão de empresas privadas num programa de concessões há 20 anos. Hoje, são usados apenas 12 mil quilômetros para o transporte de grãos, combustíveis, minério. As falhas desses contratos permitem essas concessões não investirem na malha ferroviária, na expansão da malha ferroviária. É urgente que haja novas licitações e um objetivo de realmente trazer uma infraestrutura séria ferroviária ao país. O Ministério Público quer que o governo federal faça um levantamento de todo esse patrimônio abandonado país afora. O DENIT realiza o inventário, sabe, de tudo que possa ser reaproveitado, e essas pessoas, essas entidades de preservação da memória ferroviária, entidades de transporte interessadas em reativar esses trechos abandonados, essas pessoas têm um acesso facilitado a todo esse material para que eles possam realmente operar o trem no Brasil. É que o transporte de trem é mais em conta que o rodoviário. Levar uma tonelada de soja pela estrada custa 40% mais caro. O Brasil perde 100 bilhões de reais todo ano, segundo um estudo da Fundação Dom Cabral. Para o especialista, dá para aproveitar muito dessa estrutura que já existe, inclusive para levar passageiro onde o metrô não chega. Em Belo Horizonte, por exemplo, esta linha na área urbana passa por outras 2 cidades na região metropolitana. Interligando essas cidades periféricas, né? O que fica mais barato é porque a faixa de domínio ela já está pronta, ou seja, ela está protegida, não precisa de desapropriar, não precisa de tirar gente, não precisa de pagar para tirar pessoas, residências, etc. Uma ideia que já tem apoio. É uma viagem mais rápida, né? Do que se de manhã esse trânsito é uma mão de obra, viu? A Agência Nacional de Transportes Terrestres informou por nota que a desativação de trechos está prevista em lei. O DENIT, responsável pelos equipamentos abandonados, disse que faz leilões para vender os bens. As 45 maiores economias do mundo têm perspectivas de crescimento este ano. É a primeira vez em uma década que isso acontece. O estudo é da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A nossa correspondente em Nova York, Sandra Coutinho, tem as informações. Sandra, boa tarde para você. Esse sopro positivo é um alívio para muitos países, né? Nossa, bota alívio nisso, né, Doni? Boa tarde para todo mundo. Olha, é como se essas 45 economias pesquisadas nesse estudo tivessem despertado ao mesmo tempo. O sono profundo foi a recessão que começou lá em 2008, aqui nos Estados Unidos, com a implosão da bolha do mercado imobiliário e contaminou a maioria dos mercados. Alguns emergentes foram poupados da quebradeira inicial, embalados pela alta das commodities, produtos primários cotados no mercado internacional e o principal motor da economia brasileira. Mas até esse vento de popa perdeu força e o naufrágio foi coletivo. Agora, um vento suave, mas estável, voltou a soprar. Uma combinação de juros baixos, preço dos combustíveis em conta e um consumo em alta, mas sem exageros. Até a Grécia, que chegou ao fundo do poço, vai crescer 1% este ano. Espanha e Portugal, outros 2 patinhos feios da Europa, também estão em expansão e o desemprego despencou nos 19 países do euro. Aqui nos Estados Unidos, o nível de emprego é o mais alto em 16 anos. Essa prosperidade conjunta só aconteceu outras 2 vezes nos últimos 50 anos. No início dos anos 1970, antes da crise do petróleo, e no fim dos anos 1980, quando os mercados produziram os milionários da era do presidente americano Ronald Reagan.
A recuperação também tem reflexos positivos para o Brasil. O preço do minério de ferro e de outras estrelas da nossa pauta de exportações voltaram a subir. Agora é só aproveitar essa onda, né, Doni? Tomara, Sandra, porque em 2009, 10 e 11 o Brasil era representado daquela forma, um Cristo decolando, um país cheio de perspectivas. Mas conseguiu, apesar disso, ter em 2015 e 2016 um biênio negativo, a pior recessão da sua história. Tomara que aproveite agora, né? Valeu, obrigado. Boa tarde. A gente vai voltar a Salvador agora para falar com a repórter Maiara Magalhães, que está no Instituto Médico Legal e tem mais informações sobre o naufrágio na Baía de Todos os Santos. Ela já está aqui com a gente no telão. Oi, Maiara. Oi, Doni, boa tarde a todos. É isso mesmo, nós estamos aqui no Instituto Médico Legal de Salvador desde cedo, acompanhando a chegada das primeiras vítimas dessa tragédia que aconteceu hoje pela manhã na Baía de Todos os Santos, entre Mar Grande e Salvador. Às 11 horas da manhã chegaram as duas primeiras vítimas, os dois primeiros corpos de um homem e de uma mulher. Meia hora depois, mais dois corpos, o de uma senhora e de um rapaz. E agora há pouco, o quinto corpo chegou aqui no IML e nós confirmamos que é de uma criança. 9 corpos foram encaminhados aí para o município de Santo Antônio de Jesus. E aqui no IML também foi montada uma central para receber as famílias de todas essas vítimas. Até agora foram 23 mortes confirmadas. Elas vão vir para cá para reconhecer esses corpos. Doni. Obrigado pelas informações, Maiara. A seguir, o adiamento, mais uma vez, das discussões sobre a reforma política e os planos do empresário Jacó Barata Filho para fugir do Brasil com documentos sigilosos. É exclusivo do Jornal Hoje. A gente volta já. A Claro mudou o jeito de usar celular. Você tem ligações ilimitadas. Tô dentro. Na verdade, é maior que isso, porque não é só ligação para Claro, é para fixo celular de qualquer operadora. Quase, porque é para todo o Brasil. Isso é épico. É, mas por aí. Falar ilimitado com 3 GB por R$ 51,99. O jornal Hoje teve acesso com exclusividade a documentos que precipitaram a tentativa de fuga de Jacó Barata Filho. O empresário, dono de uma das maiores frotas de ônibus do Rio de Janeiro, foi preso no mês passado quando embarcava para Portugal. A reportagem é do Arthur Guimarães e da Renata Capucci. Essas imagens mostram Jacó Barata Filho prestes a embarcar para Portugal no dia 2 de julho. Ele levava na mala um documento sigiloso. Era a ordem judicial da quebra do sigilo bancário do empresário e de outros 10 investigados na Operação Ponto Final. Este documento do Banco Central é destinado aos funcionários de alto escalão dos bancos, obrigados a comunicar à Justiça as movimentações dos investigados. As investigações indicam que Jacó Barata Filho, que é sócio do Banco Guanabara, recebeu a ordem judicial da Caruana S.A. Sociedade de Crédito, uma empresa de financiamento para o setor de ônibus. Assim que recebeu o documento, Jacó Filho comprou às pressas uma passagem para Portugal, como mostra esse e-mail enviado pela secretária dele a uma agência de turismo.
Neste diálogo com a secretária Raquel, Jacó Filho deixa claro que não tem data para voltar ao Brasil. Ela pergunta sobre a viagem para Portugal, ele responde que decidiu ir naquela noite junto com a filha Bia. A secretária pergunta se ele comprou ida e volta e Jacó Filho responde que só vai com passagem de ida. Bia é Beatriz Barata, filha de Jacó, que se casou em 2013 e teve como um dos padrinhos o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Segundo as investigações, Jacó Barata Filho não contou nem para a advogada dele que iria viajar para Portugal. A prisão pouco antes do embarque antecipou a Operação Ponto Final, que investiga uma organização criminosa que movimentou pelo menos 200 milhões de reais. De acordo com os procuradores, o esquema corrompia agentes públicos para garantir contratos milionários com o governo do Rio na gestão de Sérgio Cabral, do PMDB, que está preso. No sábado, Jacó Barata Filho deixou a prisão depois de uma decisão do ministro Gilmar Mendes. A defesa de Jacó Barata Filho disse em nota que o encadeamento de fatos da denúncia está incorreto e que nunca houve uma tentativa de fuga. O ministro Gilmar Mendes informou também em nota que as regras de impedimento e suspeição às quais os magistrados estão submetidos estão previstas no artigo 252 do Código de Processo Penal, cujos requisitos não estão preenchidos no caso. A nota acrescenta que o contato com a família ocorreu só no dia do casamento e que não há relação com o paciente ou com os negócios que este realiza. A defesa do ex-governador Sérgio Cabral disse que as informações são falsas. Nós não conseguimos resposta dos advogados da Caruana S.A. No Paraná, a Polícia Federal realizou hoje mais uma fase da operação que investiga um esquema de corrupção na Prefeitura e na Câmara Municipal de Foz do Iguaçu. O ex-prefeito Reni Pereira, do PSB, e mais 11 pessoas foram alvo de condução coercitiva, quando a pessoa é levada para depor. Segundo a polícia, as investigações envolvem desvio de dinheiro público e pagamentos irregulares a médicos, que recebiam, mas não apareciam nos plantões. A defesa do ex-prefeito afirmou que os fatos já foram esclarecidos e que o cliente denunciou o esquema no ano passado. A discussão da reforma política na Câmara foi adiada pela terceira vez. As votações no plenário ficaram para a semana que vem. Quem mostra é a repórter Flávia Alvarenga. Na longa sessão de ontem, somente 2 decisões. Foram retiradas a proposta do mandato de 10 anos para os ministros dos tribunais superiores e também o percentual de 0,5% da receita líquida para o fundo eleitoral. A criação de um novo fundo é um dos entraves do debate. Hoje, o presidente da Câmara disse que a proposta, do jeito que está, não vai ser aprovada. Vamos com calma, né? Já tem bastante dinheiro para a política e cada partido pode aplicar os seus recursos de forma mais racional, priorizando as eleições, por exemplo. Então eu acredito que, se fosse ontem, eu não sei amanhã, a probabilidade do fundo sobreviver na emenda constitucional é muito difícil. Ainda falta votar uma lista de propostas, como o novo sistema eleitoral, a forma de eleger os políticos. Na semana que vem, a votação será feita de forma fatiada. Os deputados vão analisar ponto a ponto. E no meio desse debate, já existe uma outra proposta pronta para ir para o plenário. A Comissão Especial da Câmara aprovou ontem um texto que acaba com as coligações em 2018 para deputados e vereadores. No lugar, entraria um novo formato, o das federações. Os partidos com afinidades ideológicas teriam que manter a aliança durante todo o mandato, 4 anos. Outro ponto aprovado pode diminuir a quantidade de partidos. É a chamada cláusula de desempenho. As legendas precisariam de um mínimo de votos para terem acesso ao dinheiro do fundo partidário. Para as mudanças nas regras das eleições começarem a valer em 2018, a reforma política deve ser aprovada pelo Congresso até o início de outubro. A seguir, mais informações sobre o trabalho de resgate dos passageiros do barco que naufragou hoje cedo na Bahia. A gente volta já. Agro, a indústria riqueza do Brasil. Ovo é agro. Ovo é proteína de baixo custo e produção rápida. Das granjas brasileiras saem 1.240 ovos por segundo. Em 2016, a produção total chegou a 39 bilhões de ovos, aumento de 6% no ano. Ovo fatura aqui no país e também
A gente volta agora com as últimas informações sobre o acidente com uma lancha na Baía de Todos os Santos. A Patrícia Nobre continua no Terminal Náutico de Salvador. Patrícia, com você. Doni, a Capitania dos Portos soube desse acidente por volta das 7h50 da manhã. Imediatamente deslocou 3 embarcações para o local. Agora, as condições do mar estavam bem complicadas, com ondas com mais de 2 metros de altura e ventos de 32 quilômetros por hora. Esse acidente, como a gente já mostrou aqui no jornal hoje, ocorreu a cerca de 200 metros da costa de Mar Grande, na ilha de Itaparica. Bem antes das embarcações da Marinha chegarem ao local, outras embarcações que estavam navegando na Baía de Todos os Santos tentaram ajudar as pessoas para resgatar o maior número possível de vítimas com vida. 89 pessoas foram resgatadas com vida. Elas foram atendidas em unidades de saúde de Itaparica e também aqui de Salvador. 23 pessoas morreram. Esse é o número da Secretaria Municipal da Saúde de Salvador. A Marinha fala em 22 mortos. E entre os mortos, Doni, uma história assim que deixou muita gente aqui comovido, né? Foi um bebê de aparentando pouco mais de 1 ano. Esse bebê chegou a ser resgatado do mar com vida. Ele foi trazido numa lancha aqui para o terminal náutico. Os socorristas o tempo todo dando assistência a esse bebê, tentando mantê-lo vivo. Esse bebê chegou com vida aqui, foi levado imediatamente para a UTI aqui do SAMU. Os médicos fizeram manobras aí na tentativa de manter esse bebê vivo, mas infelizmente, Doni, ele morreu. Que tristeza, Patrícia, é uma tragédia mesmo pelo número de mortos e por histórias como essa. Obrigado pelas informações. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional, que hoje começa às 8h40 da noite. Uma boa tarde e até amanhã.